E aí, turma, tudo tranquilo com vocês? Por aqui tá tudo bem. Pessoal, tem uma dúvida de uma inscrita aí do canal sobre a folga da corrente de transmissão. E realmente esse é um assunto bastante importante. A gente anda na rua, às vezes vê colegas aí andando com a corrente muito frouxa, entendeu? E isso é um perigo, sabe? É mais perigoso do que a corrente muito esticada. A corrente muito esticada gera danos em todo o kit de relação. O desgaste é maior da corrente, o desgaste é maior da coroa, o desgaste é maior do pinhão. Desgasta também o rolamento do eixo secundário, onde fica o pinhão lá na frente. Desgasta também o eixo em si, porque o pinhão vai nele com uma determinada folga de trabalho e quando a corrente está esticada demais, existe um estresse maior sobre aquelas ranhuras do pinhão, do eixo onde o pinhão se encaixa, então é prejuízo na certa. Mas a corrente frouxa demais traz danos com relação à segurança, né? Ela pode, se você fizer uma curva muito deitada e a corrente muito frouxa, por exemplo, se ela estiver muito para cá na curva, ela pode trepar nos dentes da coroa e sair, tanto para cá quanto para lá. Se ela sair, com 90% de chance você tem dela prender, trancar a roda traseira ou trancar lá entre o bloco e o pinhão e travar a roda e você sofrer um acidente, entendeu? Então a dúvida dessa inscrita era sobre a folga da corrente. É simples de medir a folga, né? A gente pega uma régua normal, dessas réguas de escola, e aqui na direção do pneu, aqui, ó, a gente coloca essa régua. Não sei se vai dar para ver, porque essa régua aqui é metálica, mas aqui você tem as medidas em centímetros. No manual de serviço fala em milímetros, mas a gente sabe converter, né? Entre 10 e 20 milímetros é o que recomenda o manual de serviço, ou seja, entre 1 e 2 centímetros a folga. Você põe a régua aqui e sobe a corrente e ela precisa ter entre 1 e 2 milímetros de folga com a moto em repouso no cavalete central ou no pezinho, entendeu? No cavalete central é o que recomenda o manual de serviço. Se a sua moto tiver, é melhor. O que acontece, pessoal? Quando essa folga parece excessiva, tá vendo? Entre 10 e 20 milímetros, ou seja, entre 1 e 2 centímetros, ela parece uma folga excessiva, mas ela não é, porque essas motos, 90% das motos, quando você sobe nela, que você senta, o quadro elástico, que é a balança traseira, sobe e tensiona a corrente, ela fica mais esticada do que ficaria com a moto em repouso, tá? Pouca gente pensa nisso, pouca gente lembra disso, mas quando você está, principalmente com garupa, em cima da moto, o quadro elástico vai para cima e existe uma tensão, é acentuada a tensão da corrente, ela fica um pouco mais esticada. O que isso quer dizer? Se a sua folga tiver abaixo de 10 milímetros, ou menos que 1 centímetro, se tiver só assim, quando você sentar lá e o garupa também, a sua corrente vai ficar altamente tensionada e você não vai perceber, né? Aumenta um pouco o ruído de trabalho dela e tal, mas você continua andando e não sente. Então todo o seu sistema vai ser desgastado. Por isso que essa folga é necessária, tá bom? É entre 10 milímetros e 20 milímetros, de acordo com o manual de serviço, trazendo aí para uma linguagem mais simples, entre 1 e 2 centímetros. Lembrando, ela é medida aqui na altura do estribo traseiro, tá? Você põe a régua aqui e faz essa medição. Deixa eu desligar a luz aqui para ficar melhor. Entre 1 e 2 centímetros de folga, tá bom? Com a moto em repouso no cavalete central. Se a sua moto tiver só no pezinho, que ela não tiver cavalete central,
ela vai estar sobre a roda, então já vai estar começando a exercer essa tensão que eu disse sobre a corrente. Então, ao invés de 1 centímetro, é melhor que seja 2, tá? E para regular a corrente é muito simples, né? É preciso afrouxar a porca da roda traseira somente do lado de lá, que é a porca 22 milímetros. Ó. Essa aqui é a chave 22. Tá vendo? Boca estria, chave combinada. Você afrouxa ela no sentido anti-horário. E essa porca aqui é 17. Você só precisa calçar ela aqui caso ela esteja girando, tá? Mas ela não é preciso mexer. Você mexe lá e o eixo já vai se soltar. Quando você afrouxar, você faz aqui a regulagem. Tem a porca 10 aqui e uma 11 aqui, tá? Você afrouxa a 10 e depois a 11. Você vai ficar atento com as marcações do quadro elástico. Aqui a minha está na terceira marcação da frente para trás. Você tensiona a corrente, o eixo vai seguir um pouco para trás, a corrente vai diminuindo a folga e você vai fazendo a medição, né? Quando tiver legal já a folga, você dá uma olhada aqui na medição da escala do quadro elástico, vai do outro lado e faz exatamente a mesma coisa, deixando com a mesma posição. Depois que isso acontecer, você vai exercer o aperto aqui sobre a porca. No manual de serviço, determina que sejam 9 kg de força, tá? O aperto dessa porca pode ser bem grande, porque não precisa nem dizer que é uma das partes mais importantes da moto, a roda traseira, né? Se estiver rodando junto, você calça com a 17 o lado de cá. E o importante, depois que você apertar bastante o eixo, 9 kg de força, você finaliza o aperto aqui. Um leve aperto entre as duas porcas, para que elas não saiam mais da medida, tá? Entre a 11 e a 10, se aperta de forma cruzada, que aí a regulagem vai se manter, entendeu? Então vocês não se esqueçam que essa folga é necessária e saudável, tá? Porque do jeito que está aqui, se eu sentar com garupa na moto, ela já vai ficar muito mais tensionada, entendeu? Essa folga a cada 3, 5 mil quilômetros é interessante verificar, mas ela dura bastante tempo do mesmo jeito. E lembrando que a folga se estabelece e aumenta não porque isso aqui se movimenta com o uso da moto, isso é fixo e deve ser fixo. A folga existe por causa do crescimento, entre aspas, da corrente. A corrente cresce porque os seus componentes se desgastam e vão se espaçando entre si. E a corrente literalmente aumenta de tamanho. Quando ela vai aumentando de tamanho, ela apresenta folga excessiva no seu kit. Não só a corrente, mas também a diminuição dos dentes da coroa e do pinhão. Aumentam os espaços aqui, a coroa naturalmente diminui e o seu raio diminui, né? E aí a relação fica um pouco maior, né? Isso é normal e natural. A gente precisa ficar atento com essa medida de folga, não pode deixar de olhar, tá? E lembrando sempre, quando essa medida aqui do quadro elástico chegar no último ponto, e do outro lado também, isso indica que a vida útil do seu kit de relação já se foi, está na hora de trocar. Mas não só por aqui que se deve ver, tá? Lembrando que você deve ver o desgaste dos dentes da coroa, não se pode esquecer de ver o desgaste dos dentes do pinhão, que ele é de um material diferente, os desgastes dele não são no mesmo ritmo que da coroa. Tira a tampinha lá e verifica como é que estão os dentes do pinhão. E lembrando daquele teste simples e fácil, puxar aqui a corrente nessa posição
da coroa para trás, e se você conseguir ver a luz do outro lado, é porque você já tem que substituir o seu kit de relação, tá? A folga normal é essa aqui, cerca de 3 milímetros. Não pode passar disso. Ok, turma? Vamos cuidar da relação, que a gente depende dela para nossa segurança. Kit de transmissão, kit de relação, kit de tração, esses nomes mais comuns, e essas peças precisam de uma atenção diferente nas nossas motos. Ok, turma? Pessoal, inscrevam-se no canal para ajudar a gente. Deixa o like, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode não estar verificando isso, aí pode acabar sofrendo um acidente. Vamos cuidar uns dos outros, ok? Para vocês um grande abraço, um bom dia, um dia de paz, tudo de bom. Tchau, tchau.